O diretor do serviço secreto é preso por polícias racistas no aeroporto Ellis. Imediatamente imploram e se ajoelham. Sou tema minha pasta agora. Maya Collins. A voz estava controlada, mas afiada como uma lâmina, ou algo parecido, querido. O polícia sorriu desdenhosamente, apertando as algemas nos pulsos dela até o metal cortar a pele. Você vai chamar os seus amigos imaginários do governo sangue. Escorria em finos fios dos pulsos de Maya Collins, enquanto ela era brutalmente imobilizada contra o chão frio do aeroporto internacional de Dallas. O seu fato impecável estava agora sujo e rasgado. O seu crime era ser uma mulher negra bem vestida, viajar sozinha com uma pasta de segurança. Os agentes Burke e Reed aproximaram-se dela sem motivo, humilharam-na publicamente e agora ameaçavam violar os protocolos de segurança nacional ao forçar a abertura da sua pasta confidencial. O que eles não sabiam era que tinham acabado de cometer o maior erro das suas carreiras. Maya Collins não era uma passageira qualquer ela, era a diretora do serviço secreto dos Estados Unidos a regressar de uma conferência sobre igualdade racial na aplicação da lei e, em questão de minutos, aqueles mesmos homens que agora a tratavam como uma criminosa estariam a implorar de joelhos por clemência. Vamos revistar as suas coisas. Ver o que você está a esconder, provocou Burke, enquanto dezenas de telemóveis gravavam a cena. Aposto que vamos encontrar algo interessante. Maya, aos 52 anos, dedicou 3 décadas da sua vida ao serviço público, começando como agente de campo. Ela subiu todos os degraus da hierarquia do serviço secreto como um trabalho impecável, até fazer história como a primeira mulher negra a liderar a agência. As cicatrizes no seu corpo, incluindo a bala alojada perto do coração após salvar um diplomata, eram testemunhas silenciosas do seu compromisso inabalável com o seu país. Estou a pedir pela última vez, disse Maya com voz firme apesar da dor lancinante. Sou uma agente federal e essa pasta contém material confidencial. Vocês estão prestes a cometer um crime federal muito grave, disse o agente Burke, rindo, autoteatralmente. Olhem para ela. Ela leu. Agora é uma agente do governo. Agora. Ele puxou a pasta preta de Maya, quebrando o zelo de segurança. Todos inventam histórias quando são apanhados na esquadra da polícia. Pode continuar com seu conto de fadas. Todo o terminal assistiu em silêncio horrorizado, enquanto uma mulher negra de meia-idade era tratada como uma ameaça pública. Foi, então, que algo pequeno e dourado escorregou da bolsa de Maya durante a abordagem violenta. Um crachá especial com o óselo presidencial e as letras USS em relevo metálico. Uma mulher idosa que observava a cena reparou no objeto, apanhou-o discretamente e, ao reconhecer o que era, sem hesitar, começou a digitar furiosamente no seu telemóvel. Sabe o que acontece a pessoas como você quando mentem às autoridades? Burke inclinou-se, sussurrando a poucos centímetros do rosto de Mia. O cheiro café e ódio pairava no ar entre eles. Não, respondeu Mia calmamente, apesar de os seus pulsos estarem a sangrar. Mas eu sei exatamente o que vai acontecer a pessoas como vocês quando descobrirem quem eu realmente sou. Enquanto a humilhação continuava no átrio lotado, alertas de alta prioridade já estavam a tocar nos telemóveis de altos funcionários em Washington. Em menos de 5 minutos o mundo daqueles 2 agentes seria virado completamente de cabeça para baixo. Se já testemunhou ou viveu uma situação de injustiça como esta, não deixe de subscrever o nosso canal para acompanhar histórias que revelam verdades difíceis sobre a nossa sociedade. Quem é Maya Collins realmente? O que acontecerá quando estes policiais descobrirem a sua verdadeira identidade e qual será o preço do seu preconceito? O confronto final está apenas a começar e as consequências serão devastadoras. Uma multidão crescente formou-se em torno da cena chocante. Enquanto o agente Burke continuava a sua demonstração de humilhação, ele agora revirava brutalmente a bolsa de Mia, espalhando os seus pertences pessoais no chão, como se fossem lixo documentos. Cartões, um retrato emoldurado da sua falecida mãe. Nada foi poupado do seu desdém.
Parece que a nossa agente especial anda com uma foto. Da mãe Burke zombou fingindo emoção que é comovente. Talvez na prisão você tenha tempo para fazer um álbum inteiro. Maya manteve uma serenidade desconcertante. Mesmo quando Reed apertou as algemas a ponto de seus dedos formigarem pela falta de circulação, ela observava cada movimento deles, memorizando detalhes, rostos e horários exatos, como havia feito em todas as missões de sua carreira. Do outro lado do terminal, a idosa Quinn encontrara o crachá da USS, sussurrou urgentemente ao telefone. Estou, a dizer-lhe é um crachá do serviço secreto de alto escalão. Mulher está a ser brutalizada neste momento terminal 4. Porta D7. Esta mulher, a doutora Eleanor Winters, não era uma reformada comum. Era uma ex-juíza federal que imediatamente reconheceu a gravidade da situação. As suas palavras espalharam-se como fogo pela cadeia de comando em Washington. Vamos resolver isto na esquadra, Burke anunciou, puxando Maya para se levantar, com brutalidade desnecessária. Foi nesse momento que o telemóvel no bolso do agente Reed começou a vibrar. Ele ignorou, mas segundos depois, o rádio no seu ombro ganhou vida. Atenção a todas as unidades no Terminal 4. Atenção imediata. Código Delta C era cessar. Repetir Delta Sierra cessar. O rosto de Reed empalideceu. Delta Sierra cessar era o código raramente usado para possível interferência com a autoridade federal em missão. Burke, no entanto, ignorou completamente o aviso, arrastando Maya em direção à saída. Burke. Espere, gritou Reed, repente hesitante. Acho que precisamos verificar o painel. Estamos ocupados aqui, interrompeu Burke. Deixe os outros resolverem os problemas. Mia sentiu a mudança no clima. Reed estava começando a perceber o seu erro. Mas Burke, cego pelo seu próprio poder e arrogância, continuou empurrando-a pelo corredor, provocando olhares de desaprovação dos passageiros, a poucos metros de distância. Tyler Chan, agente especial da USS e braço direito de Mia, corria pelo terminal após receber um alerta de segurança máxima. O protocolo Falcão Caído tinha sido ativado, o que significava que o diretor do serviço secreto estava potencialmente em perigo. A última localização no telemóvel dela apontava para aquele terminal. Enquanto isso, nas salas de segurança do aeroporto, o capitão James Martinez observava as imagens da câmara com uma expressão horrorizada. Uma chamada do Pentágono tinha acabado de confirmar o impossível. A mulher que estava a ser arrastada, como uma criminosa como Mera Maya Collins, a pessoa responsável pela proteção do presidente dos Estados Unidos. Deus do céu, murmurou Martinez pegando no rádio. Todos os agentes disponíveis para o Terminal 4 agora. Situação de alta prioridade. Burke finalmente chegou às portas que davam para o estacionamento, ainda arrastando Maya, quando algo seus olhos mudou. Uma expressão quase imperceptível de que ela estava à espera do momento certo. Agente Burke, disse ela calmamente, usando deliberadamente o seu nome completo em que ele se tivesse identificado. Estou a dar-lhe uma última oportunidade para fazer a coisa certa. Burke riu. Mas Reed deu um passo atrás, confuso. Como é que sabe o nosso nome? Eu sei muito mais do que apenas nomes, respondeu Mia. Eu sei que o agente Burke tem 3 queixas por má conduta nos últimos 18 meses. Sei que está a violar 8 protocolos federais neste momento e sei que em aproximadamente 30 segundos as vossas vidas mudarão para sempre. Burke parou de rir, olhando para ela com suspeita crescente. Algo na precisão das suas palavras finalmente penetrou a arrogância dela. Mas era tarde demais. As portas do terminal se abriram simultaneamente, revelando uma dúzia de polícias do aeroporto, seguranças e 2 homens de fato com comunicadores discretos nos ouvidos, a postura inconfundível de agentes federais. Quem diabos são vocês? Perguntou Burke instintivamente, apertando o braço de Mia com mais força. Tyler Chin deu um passo à frente, seu distintivo dourado brilhando sob as luzes do terminal, seu olhar alternando entre Maya e as algemas em seus pulsos. Uma expressão de incredulidade e raiva contida transformando seu rosto normalmente calmo. Deixe-me-la, agora.
A voz de Chen era baixa, mas carregada de autoridade. Vocês não têm ideia do que acabaram de fazer. Burke olhou para Reed em busca de apoio, mas seu parceiro já havia dado 3 passos para trás, com as mãos tremendo levemente. A multidão de passageiros, agora ainda maior, observava em silêncio, enquanto a cena se desenrolava. O que está acontecendo aqui? Burke tentou manter sua autoridade, mas sua voz traiu o primeiro sinal de medo. Estamos apenas a fazer o nosso trabalho com suspeita e falta de cooperação. Chen deu um passo à frente com o olhar fixo em Burke como um predador. Suspeita? Está a segurar o braço do diretor do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Os olhos de Burke arregalaram-se em choque absoluto, enquanto à sua volta, um silêncio sepulcral tomava conta do terminal. Maya Collins permaneceu impassível, com o olhar firmemente fixo em Burke. Ela sabia que a justiça estava a chegar, mas nem mesmo ela poderia prever a devastação que estava prestes a cair sobre estes homens. O pior estava apenas a começar e em poucos instantes, eles compreenderiam exatamente quem tinha malgemado. O diretor do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Tyler Chen. As suas palavras ecoaram pelo terminal silencioso, causando um murmúrio coletivo entre os passageiros que agora filmavam cada segundo como seus telemóveis. Burke congelou a expressão, que passou de arrogância para descrença e, em seguida, para puro terror. Em questão de segundos, o agente Chun deu mais um passo à frente, com a voz baixa e controlada, mas carregada de ameaça. Estão a deter ilegalmente a pessoa responsável pela segurança do presidente. Tirem essas algemas agora. Burke olhou para Maya, depois para as algemas que ele próprio tinha colocado no rosto, ficando pálido. Isso não pode estar certo. Ela não se identificou. Eu me identifiquei 3 vezes. Maya respondeu calmamente. Você escolheu não acreditar. O capitão Martinez rapidamente abriu caminho entre a multidão, aproximando-se com uma expressão grave. Vejo que você já foi informado sobre a situação, agente Burke. Burke engoliu em seco. Todo o seu corpo tremendo visivelmente. Agora, senhor. Houve um mal-entendido. Recebemos uma denúncia de Dash, uma denúncia de suspeita vaga baseada apenas na aparência de uma mulher negra bem vestida. Maya terminou por ele, com voz firme. O mesmo tipo de denúncia que vocês usam para assediar e intimidar pessoas que se parecem comigo todos os dias. Uma mulher emergiu da multidão, a doutora Winter segurando o crachá dourado, que caiu da bolsa dela durante a abordagem violenta. Qualquer pessoa que estivesse prestando atenção reconheceria um crachá federal de alto escalão. Reed, que permanecera paralisado, finalmente reagiu com a mão a tremer ao alcançar as chaves das algemas. Eu sinto muito, nós não sabíamos. Burke lançou um olhar em pânico para o seu parceiro. O que você está fazendo? Precisamos verificar isso primeiro. Verificar o quê? Burke. Maya olhou nos olhos dele. A minha humanidade. O meu direito de ser tratada com dignidade ou apenas o fato de uma mulher negra pudesse realmente ocupar uma posição de poder. O telefone de Chen tocou. Ele atendeu brevemente e olhou para Maya. Diretor. O secretário de segurança. Interna está ao telefone, e a Casa Branca acaba de ser informada. O impacto dessas palavras atingiu Burke como um raio. O seu corpo cambaleou para trás, como se tivesse levado um golpe físico. A gravidade da situação finalmente penetrou na sua mente. Ele havia algemado, humilhado e potencialmente violado documentos confidenciais do chefe do serviço secreto, a agência mais próxima da presidência. Por favor, murmurou Burke, com a voz a falhar. Eu não sabia, não percebi. Reed já estava a destrancar as algemas com as mãos trêmulas a dificultar a tarefa. Quando finalmente conseguiu, recuou horrorizado ao ver as marcas vermelhas e pequenos cortes nos. O diretor Collins Reed começou a falar com a voz embargada. Não tenho palavras, Maya. Ela massageou os pulsos machucados, enquanto Shin imediatamente lhe entregava a pasta com documentos confidenciais, verificando se o selo havia sido quebrado. Burke, vendo sua carreira e liberdade desintegrando-se diante de seus olhos, fez algo que ninguém esperava.
Num gesto nascido do desespero absoluto, ele caiu de joelhos. Diretor, imploro seu perdão, suplicou com lágrimas genuínas a correrem-lhe pelo rosto. Eu fui pela primeira vez. As palavras falharam-lhe. Reed, ao ver o seu mentor ajoelhado, também caiu de joelhos, com o rosto contorcido em pura vergonha. Por favor, diretor, eu tenho uma família. Eu segui ordens sem questionar, foi um erro terrível. Foi uma cena surreal, 2 polícias uniformizados ajoelhados em súplica no meio de um aeroporto lotado, diante de uma mulher que minutos antes tinham tratado como um criminoso. Dezenas de câmaras captavam cada segundo. Maya observava-os. O rosto uma máscara de dignidade inabalável. Ela não demonstrava nenhum prazer com a humilhação deles, nem raiva pelo que tinham feito, apenas uma profunda tristeza contemplativa. Levantem-se, disse ela finalmente. Este espetáculo não é sobre mim ou sobre vocês. É sobre um sistema que permite que isto aconteça todos os dias a pessoas que não têm uma posição importante ou uma equipa de apoio. Shin aproximou-se do diretor. Os advogados estão a caminho. Eles querem as suas instruções sobre como proceder contra estes agentes. Maya olhou para os homens ajoelhados. Depois para a multidão silenciosa que testemunhava tudo. A sua decisão neste momento não seria apenas sobre 2 policiais, seria sobre todo um sistema. Tyler, ela finalmente disse. Quero cada segundo desta abordagem, cada palavra, cada ação. Quero os relatórios completos de conduta de ambos os agentes e quero um relatório detalhado sobre quantas abordagens suspeitas este departamento fez nos últimos 5 anos categorizadas por raça. Burke e Reed permaneceram de joelhos, com os rostos pálidos perante a magnitude do que estava para acontecer. O que eles não sabiam era que Maya Collins não queria apenas punição. Ela queria mudança e a humilhação destes 2 homens seria apenas o começo. 6 semanas depois do incidente no aeroporto de Dallas, Maya Collins estava sentada em frente a um imenso painel de monitores na sala de crise dos serviços secretos em Washington. Ela não estava lá para lidar com uma ameaça presidencial, mas para testemunhar algo igualmente importante. A implementação do seu protocolo Collins. O monitor central mostrava uma transmissão ao vivo da Academia de Polícia de Dallas, onde dezenas de agentes assistiam a um vídeo, o mesmo vídeo que tinha gravado a sua humilhação, agora transformado numa ferramenta educativa sobre preconceito racial e abuso de autoridade. Nunca se tratou de destruir aqueles 2 homens, explicou Mia a Tyler Chan, que estava ao lado dela. Tratava-se de mudar o sistema que os produziu. A decisão de Mia após o incidente surpreendeu muitos. Em vez de procurar apenas a punição máxima para Burke e Reed, ela propôs uma reforma abrangente dos protocolos de formação e abordagem da polícia e começou da forma mais inesperada, convidando um dos agentes para fazer parte da solução. Reed, o jovem agente que tinha seguido cegamente o seu mentor, recebeu uma oferta condicional em vez de enfrentar acusações federais que destruiriam a sua vida. Ele poderia aceitar uma suspensão, passar por um programa intensivo de consciencialização racial e depois tornar-se instrutor no novo programa, partilhando seu erro como uma lição de vida. Burke, no entanto, enfrentou consequências diferentes. Um histórico de dezenas de queixas anteriores de discriminação racial revelou um padrão inegável. Demitido e processado por violação dos direitos civis, ele aguardava julgamento em liberdade condicional, com a carreira e a reputação irreparavelmente destruídas. Está a funcionar melhor do que esperávamos, disse Martinez, agora promovido a diretor de formação, após a sua conduta exemplar durante a crise. No ecrã ele conduziu a formação, mostrando estatísticas alarmantes sobre abordagens policiais baseadas exclusivamente na raça. Os pedidos para implementar o protocolo Collins já chegaram a 23 departamentos de polícia em todo o país. Maya acenou, com a cabeça com um sorriso tímido nos lábios e leu. Como é que ele está? Chen deslizou um relatório pela secretária. Surpreendentemente bem, ele tem sido honesto sobre os seus próprios preconceitos, partilhando a sua experiência e a humilhação de perceber que algemou o diretor do serviço secreto. Isso está a ter um impacto poderoso no ecrã.
O antigo rosto pálido e aterrorizado de Reed apareceu agora 6 semanas depois. Ele estava diante dos cadetes, visivelmente nervoso, mas determinado. Pensei que estava apenas a seguir ordens. A sua voz ecoou pelos altifalantesmas. Naquele dia aprendi da maneira mais difícil que temos responsabilidade individual pelas nossas ações quando colocamos aquelas algemas nos pulsos do diretor Collins. Não estávamos apenas a violar os direitos de uma pessoa, estávamos a trair o juramento que fizemos de proteger todos os cidadãos igualmente. Maya desligou o monitor e levantou-se lentamente. Os seus pulsos, outrora marcados pelas algemas, já não mostravam cicatrizes visíveis, mas as marcas invisíveis. Aquelas que ela carregava desde a infância por ser constantemente julgada pela cor da sua pele permaneceram. Semanas atrás, no aeroporto, ela poderia facilmente ter destruído aqueles 2 homens com uma única palavra. A humilhação pública que eles sofreram quando se ajoelharam implorando por perdão só poderia ter sido o começo, mas Maya escolheu um caminho diferente. Não por compaixão pelos policiais, mas por compromisso com algo maior. Tyler, você sabe, disse ela, olhando pela janela para o National Mall. O que aconteceu comigo naquele dia acontece com milhares de pessoas todos os dias. A diferença é que elas não têm um distintivo dourado para salvar as suas vidas quando preconceito ameaça destruí-los. O que me preocupa, respondeu Tyler, é quantos casos como o seu nunca terão justiça. Ma voltou o olhar. Determinada. É por isso que este trabalho é tão importante, porque, quando se tem o poder de mudar sistemas, não basta apenas punir indivíduos. Naquela tarde, Maya visitou a Casa Branca para uma reunião do gabinete de segurança. Os olhares que recebeu dos agentes nos corredores tinham mudado. Não era apenas respeito profissional, mas uma nova admiração. O vídeo do incidente tinha vazado, claro, tornando-se um catalisador para discussões nacionais sobre o racismo policial. Ao terminar um relatório para o presidente sobre as reformas em andamento, ele perguntou o que poucos ousaram perguntar. Diretora Collins, como conseguiu manter a calma durante aquele episódio terrível? Maya refletiu por um momento. Senhor presidente, eu aprendi desde cedo que para pessoas como eu mostrar raiva, mesmo quando justificada, pode ser fatal. Então transformei essa necessidade de controle na minha força. Aqueles polícias esperavam que eu reagisse com raiva para justificar a violência deles. Mas eu escolhi um caminho diferente. O verdadeiro poder que Maya descobriu não estava em humilhar aqueles que a humilhavam, mas em transformar o sofrimento deles em mudança permanente, não apenas para ela, mas para todas as pessoas que um dia seriam julgadas pela cor da sua pele antes, mesmo de abrirem a boca neste mundo imperfeito. A verdadeira justiça raramente vem da punição de indivíduos, vem da mudança de sistemas inteiros, para que um dia o distintivo que salva alguém do preconceito não seja de ouro, mas simplesmente a sua reconhecida humanidade.